Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. O nosso conteúdo é artigo. Eu tô aqui com o livro na página 131 e eu vou ler com vocês e explicar então o que seria o artigo na língua portuguesa. Artigo é uma palavra usada antes do substantivo para indicar ao mesmo tempo o gênero e o número dele. O artigo pode ser o a, os, as. Mas veja, eu tenho dois tipos de artigos. Eu tenho o definido, que determina o substantivo de modo preciso, claro. Então, são eles os artigos definidos, o a, os, as. E eu tenho os artigos indefinidos, que determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Não deixa claro, tá? O artigo indefinido. São eles: uma, uns, umas. Então, vamos entender melhor isso. Artigo definido é aquela palavrinha que eu uso antes do substantivo, e essa palavrinha, que é o artigo, ela vai me indicar se esse substantivo é masculino ou feminino. Então, vamos começar por aí, tá? Então, veja que eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma cola, tá? Então, quando eu falo sobre a cola, eu falo a cola. Veja que quando eu uso o artigo a antes do substantivo cola, eu tô já deixando claro que esse substantivo cola, ele é um substantivo feminino, porque eu usei o artigo a, que indica para mim que cola é uma palavrinha feminina ou um substantivo feminino na língua portuguesa, tá? Seria muito estranho eu falar o cola. Veja que nem combina, né? Então, a palavra, na verdade, ela já é feminina, tá? Cola já é feminino, mas quando eu coloco o artigo a, essa palavrinha, né? Esse azinho, chamado na língua portuguesa de artigo, confirma que cola é uma palavra feminina. A cola, tá? Do mesmo jeito, se eu pegar um grampeador, se eu falar a grampeador, veja, não fica coerente. Então, grampeador, ele já é uma palavra masculina, mas quando eu uso essa palavrinha pequenininha, o grampeador, esse o que é chamado de artigo, ele tá confirmando que grampeador é uma palavra masculina na língua portuguesa, tá? Ah, professora, mas tem também usar o artigo as e tem o artigo os. Sim, que seria mais de uma cola. É quando eu falo as colas, os grampeadores. Então, estou falando de mais de um, tá? A e o para um só. Então, eu tenho aqui a cola, eu tenho aqui o grampeador. E quando eu tenho mais de um, as colas, os grampeadores, né? Muito bem. Mas eu tenho aí também o artigo indefinido e tá falando aí para mim que ele é uma coisa que deixa vaga, imprecisa, não muito clara. Então, o que seria? Seria, por exemplo, estava viajando de carro quando vi uma casa. Estava viajando de carro quando vi umas casas, né? Havia lá na colheita um lavrador. Então, veja, esse artigo uma, uns,
umas, ele não deixa claro quem é. Quem era aquele lavrador ali na colheita? Que casa era aquela? De quem era? Que cor era? Veja que esse artigo indefinido, o próprio nome já fala, tá? Ele não está deixando claro o que é, mas ele está falando que é uma casa. Não se sabe de quem é, de que cor é, se é grande, se é pequena. Não está especificando, mas está falando que é uma casa, tá? Um lavrador na colheita, no meio de tantos, quem será ele? Não está especificando, mas está falando lá que tem um lavrador, tá? Então, o definido, que seria o a, os, as, ele deixa claro do que eu tô falando. Eu tô falando aqui desta cola aqui, né, em bastão da marca Acrylex. Quando eu falo, fui na papelaria e havia uma cola. Que cola era essa? Líquida, em bastão? Veja, não tá me definindo, tá? Então, o artigo indefinido, ele não te deixa claro do que você está falando, né? Daquela especificidade, dos detalhes do que você está falando. Um lavrador, uma casa, um prédio, tá? E eu posso também usar o artigo indefinido no plural. Uns lavradores, umas casas, mas eu não estou definindo claramente quem é o lavrador. Eu não estou definindo claramente aquelas casas, aqueles prédios, tá? Então veja, fechando aqui, os artigos, palavrinhas pequenininhas como essas, o a, os as, uma, uns, umas, usada antes do substantivo, que são as palavras masculinas e femininas, tá? Para deixar claro que a palavra é realmente masculina, para deixar claro que ela é realmente feminina, realmente masculina, para também deixar claro se eu estou falando no singular de uma coisa ou no plural de duas ou infinitas coisas. Os artigos são usados para isso. Então, quando eu falo, o artigo é usado para definir o gênero. Gênero quer dizer masculino e feminino. O artigo é usado para definir o número. O que seria esse número? Singular, se é uma coisa só. Plural, se é mais de uma coisa, tá? O artigo definido deixa claro na frase, na leitura do que eu estou falando, do que eu estou me referindo. E o artigo indefinido, ele já não deixa tão claro, tá? Ele deixa vago, impreciso. De que lavrador eu tô falando? Ela está falando? De que casa? Ela está falando de uma casa como outra qualquer. Ela está falando de um lavrador como outro qualquer, tá? Quando nós fizermos agora os exercícios, nós vamos fixar um pouquinho melhor. Um beijo para vocês e até já já.